Abandonado no altar por não poder mais andar, ele permanece imóvel diante de centenas de convidados em silêncio. Uma criança pobre se aproxima, pergunta por que ele está chorando e chama a mãe, funcionária do buffet, para dançar com ele. Enquanto todos observam, aquele gesto simples devolve a ele algo que havia perdido: a sensação de ser visto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O salão do Clube Paineiras, em São Paulo, estava impecável naquela manhã de sábado. Flores brancas ocupavam cada canto, arranjos de rosas e lírios pendiam do teto altíssimo, e a luz natural que entrava pelas janelas enormes criava um cenário digno de capa de revista. 200 cadeiras forradas de cetim branco estavam dispostas em fileiras perfeitas, todas voltadas para o altar decorado com hortênsias importadas. No centro de tudo aquilo, sentado em sua cadeira de rodas moderna e discreta, Rafael Esteves aguardava. Ele ajeitou o nó da gravata pela 5ª vez naquele minuto. As mãos tremiam levemente, não pelo nervosismo comum aos noivos, mas por algo que ele não conseguia nomear. Era uma sensação estranha, como se o corpo dele soubesse de algo que a mente ainda recusava a aceitar. Rafael tinha 33 anos, cabelos escuros bem cortados, olhos castanhos profundos e um semblante que oscilava entre a determinação de quem construiu um império no mercado imobiliário e a vulnerabilidade de quem ainda não havia feito as pazes com o próprio reflexo no espelho. 2 anos. Fazia 2 anos desde o acidente na estrada de Campos do Jordão. Uma noite chuvosa, uma curva mal calculada, um segundo de distração. Quando acordou no hospital, 3 semanas depois, os médicos foram diretos. As vértebras lombares haviam sido severamente comprometidas. A fisioterapia ajudaria, mas as chances de voltar a andar eram mínimas. Rafael passou meses oscilando entre a raiva e a negação, até que finalmente aceitou que sua vida seria diferente dali em diante. Não necessariamente pior, apenas diferente. Patrícia entrou em sua vida 1 ano depois do acidente. Ela era arquiteta, trabalhava com uma empresa parceira dele e parecia genuinamente interessada em conhecê-lo melhor. Rafael se apegou rápido demais. Ela era bonita, inteligente, vinha de uma família tradicional de São Paulo e o tratava com uma gentileza que ele interpretou como amor. 6 meses depois do primeiro encontro, Rafael pediu a mão dela em casamento durante um jantar no Terraço Itália. Patrícia disse sim, e ele finalmente sentiu que a vida estava recomeçando. Mas agora, sentado ali no altar, diante de 200 pessoas que conversavam baixinho enquanto esperavam a entrada da noiva, Rafael sentia que algo estava errado. O relógio marcava 11h15. A cerimônia deveria ter começado às 11. Ele olhou para a mãe, Helena Esteves, sentada na primeira fileira com um vestido azul marinho impecável e um ar de preocupação mal disfarçado. Ela deu um sorriso forçado para o filho e acenou discretamente, como se dissesse que estava tudo bem, que era normal um atraso. Rafael olhou para o lado e viu Bruna, sua assistente pessoal há mais de 5 anos, aproximar-se com passos rápidos. O rosto dela estava pálido. Ela se inclinou e sussurrou algo ao ouvido dele. Rafael franziu a testa, pegou o celular que Bruna lhe estendia e leu a mensagem que estava na tela. Era de Patrícia. Rafael, eu sinto muito, eu tentei de verdade, mas não consigo fazer isso. Não consigo me casar com metade de um homem. Você merece alguém que te aceite completamente, e eu não sou essa pessoa. Me perdoe. Não vá atrás de mim. O mundo pareceu desabar ao redor dele. Rafael leu a mensagem 2 vezes, 3, 4. As palavras metade de um homem ecoaram dentro da cabeça dele como um grito que ninguém mais podia ouvir. Ele levantou o olhar e viu que todos no salão começavam a perceber que algo estava errado. Os murmúrios aumentaram. Algumas pessoas tiraram os celulares dos bolsos. Outras se inclinavam para conversar com quem estava ao lado. 200 pares de olhos começaram a se voltar para ele, não mais com expectativa, mas com pena. Rafael sentiu o rosto arder. A humilhação se espalhou pelo corpo dele como fogo. Ele não conseguia se mover. Não conseguia falar, não conseguia fazer nada.
além de permanecer ali, paralisado, enquanto o salão inteiro testemunhava o abandono. Bruna colocou a mão no ombro dele, mas ele nem sentiu. Tudo o que Rafael conseguia pensar era na palavra metade. Metade de um homem. Como se ele fosse incompleto, como se não fosse suficiente. Helena se levantou da cadeira e caminhou até o altar com uma expressão dura no rosto. Ela pegou o microfone que estava reservado para o celebrante e, com a voz firme e controlada, anunciou para todos. A noiva passou mal de última hora e precisou ser levada ao hospital. A cerimônia está cancelada, mas a festa continua. Por favor, dirijam-se ao salão de recepção. Obrigada a todos pela presença. Foi uma mentira bem contada, mas todos ali sabiam que era mentira. Rafael viu nos rostos das pessoas. Viu a pena. Viu o desconforto. Viu o alívio de alguns por não serem eles ali no altar. Bruna empurrou a cadeira de rodas dele para os fundos do salão, longe dos olhares, enquanto os convidados começavam a se levantar e seguir para o outro ambiente. A festa seria mantida. Claro que seria. Helena Esteves jamais permitiria que um escândalo como aquele manchasse o nome da família. Melhor fingir que estava tudo bem, melhor sorrir, melhor seguir em frente. Rafael foi levado para uma sala lateral, um espaço que, normalmente, servia como depósito de cadeiras e materiais. Bruna fechou a porta e ficou ali sem saber o que dizer. Rafael apoiou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos. Ele não chorava desde o acidente, não permitia que as lágrimas saíssem, mas agora elas vieram sem pedir licença. Ele soluçou baixo, tentando abafar o som, mas era inútil. A dor era grande demais. Metade de um homem. As palavras continuavam ecoando. Bruna saiu discretamente e deixou Rafael sozinho. Ele ficou ali, naquela sala escura e fria, enquanto do outro lado da porta ouvia o som abafado da festa. Música, risadas, conversas. A vida continuava. Para todos, menos para ele. Não sabe quanto tempo passou. Podiam ser 10 minutos ou 1 hora. Rafael enxugou o rosto com as mãos e respirou fundo, tentando recuperar algum controle. Foi então que ouviu a porta se abrir. Ele nem se virou, pensando que fosse Bruna voltando, mas então escutou uma voz pequena e curiosa. Por que você está chorando? Rafael levantou a cabeça e viu uma menina de uns 6 ou 7 anos parada na porta. Ela usava um vestido simples de bolinhas e segurava um ursinho de pelúcia surrado. Os olhos dela eram grandes e escuros, cheios de uma sinceridade que só crianças têm. Rafael não soube o que responder. Como você explica para uma criança que foi abandonado no próprio casamento porque não é mais considerado inteiro? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma mulher apareceu atrás da menina. Sofia, eu pedi para você não sair da minha vista. O tom era firme, mas carinhoso. A mulher segurou a mão da menina e então viu Rafael ali, sozinho, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram, e algo passou entre eles. Não era pena, era reconhecimento, como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Desculpa. Ela não queria incomodar. A mulher puxou a filha de volta, mas Sofia resistiu. Ele está triste, mamãe. A menina apontou para Rafael. Você não vai ajudar? A mulher hesitou. Ela tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo, pele morena, e usava o uniforme simples do buffet que estava servindo a festa. Havia algo de cansado no rosto dela, mas também algo de forte. Rafael viu isso. Ela não era apenas mais uma funcionária, era alguém que carregava o próprio peso há muito tempo. Está tudo bem. Comigo. Rafael tentou sorrir, mas a voz saiu embargada. Obrigado pela preocupação. A mulher olhou para a filha e depois de volta para Rafael. Ela soltou a mão de Sofia e deu um passo para dentro da sala. A menina ficou parada na porta, observando tudo com aquela curiosidade intensa de criança. Você é o noivo, né? A mulher perguntou, e a voz dela era suave, sem julgamento. Rafael assentiu, incapaz de elaborar mais do que isso. Sinto muito, ela disse, e pareceu genuíno. Não sei o que aconteceu, mas sei que deve estar sendo muito difícil. Rafael olhou para... Ela realmente olhou.
e sentiu algo estranho. Ele não conhecia aquela mulher, nunca a tinha visto antes na vida, mas havia algo na forma como ela o encarava que fazia com que ele se sentisse visto, não como o empresário, não como o homem rico, não como o cadeirante, apenas como Rafael. É difícil, sim, ele admitiu, e foi quase um alívio dizer aquilo em voz alta. A mulher ficou ali por mais alguns segundos, como se estivesse pensando em algo. Então ela olhou para a porta, onde a música da festa ainda tocava, e voltou o olhar para Rafael. "Quer sair daqui?" ela perguntou. "Só por um minuto. Acho que você precisa de ar." Rafael hesitou. Ele não queria voltar para aquele salão, não queria enfrentar os olhares, mas ao mesmo tempo não queria ficar trancado naquela sala escura pelo resto da noite. "Vamos, tio." A menina estendeu a mão para ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "A gente te ajuda." Rafael olhou para aquela mãozinha pequena e sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele assentiu e deixou que a mulher empurrasse sua cadeira de rodas para fora da sala. Elas o levaram por um corredor lateral longe do salão principal, até uma varanda externa que dava para os jardins do clube. A noite estava começando a cair e a brisa fresca bateu no rosto de Rafael como um lembrete de que ele ainda estava vivo. A mulher parou a cadeira perto do corrimão e ficou ao lado dele. Sofia correu para o jardim, perseguindo borboletas imaginárias na grama. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, observando a menina brincar. "Meu nome é Camila." A mulher finalmente quebrou o silêncio. "Camila Ribeiro." "Rafael." Ele respondeu, mesmo sabendo que ela já sabia. "Rafael Esteves." "Sei quem você é." Camila deu um sorriso pequeno. "Você é dono de metade da cidade, ou pelo menos é o que dizem." Rafael soltou uma risada amarga. "Metade. Sempre metade." Camila franziu a testa, confusa com a fala dele, mas não perguntou. Em vez disso, ela olhou para Sofia e suspirou. "Eu trabalho no buffet há 3 anos. A gente faz muitos casamentos." Ela fez uma pausa. "Mas eu nunca vi um noivo sozinho numa sala escura. Desculpa se estou sendo intrometida, mas achei que você precisava de alguém." Rafael virou o rosto para ela. "Por que você fez isso?" Camila deu de ombros. "Porque todo mundo merece ser visto," ela disse, como se fosse óbvio. "E você estava sendo ignorado no seu próprio casamento." Rafael não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que alguém falava com ele daquela forma. Sem rodeios, sem formalidade, sem pena. Apenas honestamente. Sofia voltou correndo e subiu no colo de Rafael sem pedir permissão. Ele ficou surpreso, mas a menina já estava confortável ali, mostrando para ele uma florzinha que tinha arrancado do jardim. "Olha, tio, é para você, porque você estava triste." Rafael pegou a flor e sentiu os olhos arderem de novo. Ele olhou para Camila, que observava a cena com um sorriso suave nos lábios. "Desculpa, ela é muito carinhosa," Camila disse. "Não precisa se desculpar." Rafael murmurou, segurando a flor com cuidado. "Obrigado, Sofia." A menina sorriu e desceu do colo dele, voltando a correr pelo jardim. Rafael ficou segurando aquela flor minúscula e, pela primeira vez naquele dia horrível, sentiu que talvez houvesse algo além da dor. "Você tem alguém que pode te levar para casa?" Camila perguntou, quebrando o momento. Rafael assentiu. "Minha assistente está aqui. Então acho melhor eu voltar para o trabalho." Camila deu um passo para trás, hesitante. "Mas foi bom te conhecer, Rafael. De verdade. Foi bom te conhecer também." Rafael disse, e era verdade. Camila chamou Sofia, e as duas começaram a se afastar. Rafael ficou ali, observando enquanto elas desapareciam pelo corredor. Ele olhou para a flor na mão, e algo dentro dele mudou. Não era felicidade, não ainda, mas era uma pontinha de esperança, e naquele momento isso era tudo o que ele tinha. 3 dias se passaram como uma névoa densa. Rafael mal saiu do quarto. Bruna tentou fazer com que ele comesse, mas ele recusava tudo. A mãe dele apareceu 2 vezes, mas Rafael não quis conversa. Helena ficou parada na porta, olhando para o filho que parecia ter desistido, e saiu sem dizer nada. O que ela poderia dizer? Que ele deveria seguir em frente? Que Patrícia não merecia ele?
Palavras vazias não curariam aquilo. Na manhã do quarto dia, Rafael acordou e finalmente tomou banho. Fez a barba, trocou de roupa e pediu para Bruna vir até a sala dele. Ela apareceu com um caderno e uma expressão de alívio no rosto. Bruna, preciso que você descubra quem era aquela mulher do buffet. Aqui estava com uma menina. Bruna piscou, surpresa. A funcionária. Isso. O nome dela é Camila Ribeiro. Preciso do endereço, telefone, tudo o que conseguir. Bruna não fez perguntas. Ela sabia quando Rafael estava determinado e não adiantava questionar. 6 horas depois, ela voltou com um papel impresso. Camila Ribeiro, 31 anos, moradora da periferia da Zona Leste de São Paulo, bairro de São Mateus. Trabalhava em 3 lugares diferentes para sustentar a filha. Sem registro de marido ou companheiro. Bruna leu tudo em voz alta e Rafael anotou mentalmente cada detalhe. Obrigado, ele disse pegando o papel das mãos dela. Amanhã de manhã quero que o motorista me leve até esse endereço. Bruna hesitou. Rafael, tem certeza? É longe e... Tenho certeza. Ele cortou e o tom era final. No dia seguinte, Rafael acordou cedo. Colocou uma roupa casual, jeans e camisa, algo que ele raramente usava. O motorista o levou até São Mateus, e quanto mais eles se afastavam dos bairros nobres de São Paulo, mais Rafael percebia o contraste. As ruas estreitas, as casas simples, a vida acontecendo de forma crua e direta. O carro parou em frente a uma casa pequena pintada de azul claro, com um portão de ferro enferrujado. Rafael pediu para o motorista ajudá-lo a descer e o dispensou. Ele queria fazer isso sozinho. Rafael tocou a campainha e esperou. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Camila apareceu com uma expressão de absoluta surpresa. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele deu um sorriso sem graça. Precisava te agradecer. Pelo outro dia. Camila ficou parada ali processando e então abriu o portão. Pode entrar. Rafael entrou e viu que a casa era simples, mas limpa e bem cuidada. Havia um sofá velho na sala, uma televisão pequena e desenhos de criança colados na parede. Sofia apareceu correndo, toda animada ao ver Rafael. Tio, você veio? Vim sim. Rafael sorriu para a menina e ela pulou no colo dele de novo, sem cerimônia. Camila observava tudo com uma expressão que Rafael não conseguia decifrar. Ela cruzou os braços e esperou que a filha se acalmasse. Sofia vai brincar no quarto um pouco. Camila pediu, e a menina obedeceu, dando um beijo na bochecha de Rafael antes de sair. Quando ficaram sozinhos, Camila se sentou no sofá e encarou Rafael. Por que você está aqui de verdade? Rafael respirou, fundo. Porque você me viu. Naquele dia, quando todo mundo estava fingindo que estava tudo bem, você foi a única pessoa que realmente me viu. E eu queria te agradecer por isso. Camila baixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Rafael disse, firme. A maioria das pessoas teria passado direto, ou teria sentido pena. Mas você não fez isso. Você me tratou como gente. Camila ficou em silêncio por um momento. Então, ela levantou os olhos e encarou Rafael de novo. Olha, eu não sei o que você espera que aconteça aqui, mas eu não preciso de caridade. Se você veio me oferecer dinheiro ou... Não é isso, Rafael a cortou. Eu não vim oferecer dinheiro, vim oferecer amizade. Se você quiser. Camila pareceu desarmada por aquilo. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Rafael aproveitou o silêncio. Eu sei que a gente vem de mundos muito diferentes, e eu sei que você deve achar estranho eu aparecer aqui do nada, mas a verdade é que eu não tenho muitos amigos de verdade. A maioria das pessoas ao meu redor quer alguma coisa de mim. Dinheiro, contatos, status. Mas você não quer nada, e isso é raro. Camila soltou uma risada baixa, quase triste. Você nem me conhece. Como sabe que eu não quero nada? Porque, se quisesse, teria pedido naquele dia. Rafael respondeu, simples. Camila ficou olhando para ele por um longo momento. Então, ela suspirou e relaxou os ombros. Tudo bem. Amizade eu aceito. Mas não quero favores, tá? Se for para a gente se dar bem, tem que ser de igual para igual. De igual para igual. Rafael repetiu.
e sorriu. Concordo. Camila estendeu a mão e Rafael apertou. O aperto foi firme, honesto, e selou algo entre os dois que nenhum deles ainda conseguia nomear. Mas estava lá, e estava apenas começando. As semanas que se seguiram foram estranhas para Rafael. Ele voltou a trabalhar, retomou as reuniões, assinou contratos, tomou decisões que movimentavam milhões de reais, mas sempre que chegava em casa no fim do dia, tudo parecia vazio. A cobertura enorme no Itaim Bibi, com vista para a cidade inteira, parecia mais um mausoléu do que um lar. Ele percorria os cômodos amplos e silenciosos e sentia falta de algo que não conseguia nomear. Não era Patrícia. Ele tinha certeza disso. Era outra coisa. Era vida. Era calor humano. Era a sensação de que alguém se importava de verdade. Foi por isso que Rafael começou a visitar Camila e Sofia. No começo, eram visitas curtas, sempre com alguma desculpa. Ele levava um presente para Sofia, um brinquedo, um livro, algo que a menina recebesse com aquele sorriso gigante que iluminava tudo ao redor. Camila protestava no início, dizendo que ele não precisava fazer aquilo, mas Rafael insistia. Não era sobre o dinheiro, era sobre ter um motivo para estar ali naquela casa pequena, que parecia mais acolhedora do que qualquer lugar onde ele já tinha morado. Camila trabalhava demais. Rafael descobriu isso rápido. Ela acordava às 5 da manhã para deixar Sofia na casa da avó, pegava 2 ônibus para chegar ao primeiro emprego, trabalhava o dia inteiro em um restaurante, depois ia para o buffet à noite e muitas vezes ainda fazia faxinas aos finais de semana. Quando Rafael perguntou por que ela se matava daquele jeito, Camila respondeu com uma simplicidade que o desarmou completamente. Porque é o que precisa ser feito. Sofia merece uma vida melhor do que a que eu tive. E eu vou dar isso para ela, nem que me mate tentando. Rafael admirava aquilo. Admirava a força daquela mulher que não pedia nada a ninguém, que carregava o mundo nas costas e ainda encontrava energia para sorrir para a filha no fim do dia. Ele queria ajudar, mas sabia que Camila rejeitaria qualquer oferta que parecesse caridade. Então ele foi mais esperto. Ofereceu uma vaga na empresa dele, um cargo administrativo, salário justo, carteira assinada, benefícios. Camila olhou para ele com aqueles olhos desconfiados e perguntou se aquilo era pena. Rafael jurou que não era. Era apenas uma oportunidade. Ela tinha inteligência, tinha garra, tinha tudo o que ele procurava em um funcionário. A vaga era real. Mesmo assim, Camila recusou. Eu não quero nada que eu não mereça. Se eu for trabalhar na sua empresa um dia, vai ser porque passei pelo mesmo processo que todo mundo. Sem privilégios, sem atalhos. Rafael ficou frustrado, mas ao mesmo tempo impressionado. Aquela mulher tinha um orgulho que ele respeitava profundamente. As visitas continuaram. Rafael sempre aparecia aos sábados à tarde, depois que Camila voltava do trabalho. Eles conversavam sobre tudo. Sobre a vida, sobre sonhos, sobre dores. Foi em uma dessas tardes, sentados na varanda dos fundos da casa enquanto Sofia desenhava no chão, que Camila finalmente contou a história dela. Eu engravidei aos 23. Camila começou, a voz baixa e controlada. O pai da Sofia era um cara que eu achava que amava. A gente namorou 2 anos, e quando descobri que estava grávida, pensei que ele fosse ficar feliz. Ela deu uma risada amarga. Ele sumiu no dia seguinte. Mudou de cidade, trocou de telefone, me bloqueou em tudo. Nunca mais vi ele. E nunca recebi 1 centavo de pensão. Rafael sentiu a raiva subir pela garganta. Como alguém fazia isso? Como alguém abandonava a própria filha? Sinto muito. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, porque qualquer outra palavra pareceria insuficiente. Camila deu de ombros, mas Rafael viu a dor escondida ali. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Minha mãe já tinha ido embora. Meu pai nunca foi presente, então foi só eu e a barriga crescendo. Trabalhei até o dia do parto. Literalmente. Eu estava servindo mesas quando a bolsa estourou. Ela riu, mas era um riso triste. Peguei um táxi, fui para o hospital e tive a Sofia sozinha. Ninguém foi me visitar. Ninguém perguntou se eu estava bem. Mas quando segurei ela nos braços pela primeira vez, eu soube que estava tudo certo.
Porque ela era minha, sabe? Era minha responsabilidade, minha alegria, minha razão de continuar. Rafael olhou para Sofia, que desenhava concentrada, alheia à conversa dos adultos. Ela parecia tão feliz, tão inocente. Era difícil imaginar que aquela criança tinha vindo ao mundo em meio a tanto abandono. Você é muito forte, Rafael disse, e não era bajulação. Era a verdade mais pura que ele conhecia. Camila olhou para ele e sorriu, mas havia uma tristeza naquele sorriso. Eu não sou forte. Eu só faço o que precisa ser feito. Tem diferença. Não. Rafael balançou a cabeça. Tem muita gente que desiste, que joga a toalha. Você não fez isso. Isso é força. Camila ficou em silêncio por um momento, e então ela olhou para Rafael com uma intensidade que o pegou de surpresa. E você? Você também foi abandonado, mas ainda está aqui, ainda está tentando. Isso não é força? Rafael não soube o que responder. Ele nunca tinha pensado em si mesmo daquela forma. Sempre se via como alguém quebrado, incompleto, metade de um homem. Mas talvez Camila estivesse certa. Talvez ainda estar ali, ainda tentar viver, já fosse uma forma de coragem. Os dois ficaram em silêncio, apenas observando Sofia brincar. E naquele momento, Rafael percebeu que havia algo se formando entre eles. Não era atração. Não ainda. Era reconhecimento. Era a sensação de ter encontrado alguém que entendia, alguém que também carregava cicatrizes invisíveis, mas continuava de pé. Algumas semanas depois, Rafael teve uma ideia. Ele sabia que Sofia adorava parques, mas Camila nunca tinha tempo para levar a menina. Então ele sugeriu: que tal a gente ir no Parque Ibirapuera no domingo? Eu levo vocês, podemos passar a tarde lá. Camila hesitou. Rafael, você tem certeza? O parque tem muito chão de terra, escadas, lugares difíceis para... Eu sei. Rafael a cortou sorrindo. Eu sei que é difícil, mas eu quero tentar. Por favor. Camila olhou para ele por um longo momento e então assentiu. Tá bom. Vamos tentar. No domingo, Rafael mandou o motorista buscar Camila e Sofia. Quando elas entraram no carro, a menina estava radiante, pulando no banco e falando sem parar sobre todas as coisas que queria fazer no parque. Camila sorria, mas Rafael viu a preocupação nos olhos dela. Ela estava com medo de que ele se frustrasse, de que a cadeira de rodas fosse um empecilho grande demais. Quando chegaram ao Ibirapuera, Rafael percebeu o desafio. O parque era enorme, com caminhos de terra batida, gramados irregulares e uma infinidade de obstáculos para quem estava em uma cadeira de rodas. Mas ele estava determinado. Empurrou a cadeira com as mãos, lutando contra cada buraco, cada pedra, cada raiz de árvore que aparecia no caminho. Sofia corria na frente, gritando para ele se apressar, e Rafael ria, mesmo quando a cadeira travava e ele precisava de ajuda para destravar. Camila tentou empurrar a cadeira várias vezes, mas Rafael recusou. Eu consigo. Ele dizia teimoso. Eu quero fazer isso sozinho. E ele fez. Lentamente, com esforço, mas fez. Eles chegaram até o lago, e Sofia quis alimentar os patos. Rafael comprou pão de um vendedor ambulante e entregou para a menina, que jogou pedacinhos na água com uma alegria contagiante. Camila se sentou no banco ao lado da cadeira de Rafael, e os dois ficaram ali, apenas observando. Obrigada por isso, Camila disse, a voz suave. Fazia tempo que eu não via ela tão feliz. Eu que agradeço, Rafael respondeu. Fazia tempo que eu não me sentia tão vivo. Camila virou o rosto para ele, e os olhos dos dois se encontraram. Havia algo ali, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas estava crescendo, lentamente, silenciosamente, mas estava. Sofia voltou correndo e subiu no colo de Rafael, toda molhada porque tinha entrado na água para pegar uma pedrinha. Camila gritou dizendo que ela ia sujar a roupa dele, mas Rafael apenas riu e segurou a menina com firmeza. Deixa. Roupa lava. E isso aqui, ele apontou para Sofia, isso aqui não tem preço. Naquele momento, Rafael percebeu algo. Ele estava feliz, genuinamente feliz.
E fazia tanto tempo que ele não sentia isso que quase tinha esquecido como era. As semanas seguintes foram um turbilhão de pequenos momentos que construíram algo maior. Rafael e Camila se encontravam sempre que possível. Às vezes, ele levava as duas para jantar em restaurantes simples, lugares que Camila gostava. Nada sofisticado. Outras vezes, eles apenas ficavam na casa dela, conversando enquanto Sofia dormia. Rafael sentia que podia ser ele mesmo ali. Não precisava fingir. Não precisava ser o empresário de sucesso, o homem que construiu um império. Podia ser apenas o Rafael. E Camila parecia gostar dele exatamente assim. Mas o mundo lá fora era diferente. O mundo lá fora tinha regras, tinha expectativas, tinha julgamentos. E Rafael ia descobrir isso da pior forma possível. Ele recebeu um convite para um evento beneficente no Clube Hípico de Santo Amaro. Era um jantar elegante, uma oportunidade de networking, algo que ele normalmente evitava, mas que sua mãe insistia que ele fosse. Helena achava que Rafael precisava voltar a circular, mostrar que estava bem, que tinha superado o abandono no altar. Rafael não queria ir sozinho, então ele convidou Camila. No começo, ela recusou. Eu não tenho roupa para esse tipo de coisa, Rafael. Eu não pertenço a esse mundo. Mas Rafael insistiu. Providenciou um vestido, sapatos, tudo, mandou um cabeleireiro e uma maquiadora até a casa dela. Camila protestou o tempo todo, dizendo que aquilo era exagero, mas Rafael não aceitou não como resposta. Ele queria ela ao lado dele. Precisava dela ao lado dele. No dia do evento, quando Camila desceu do carro na frente do clube, Rafael ficou sem palavras. Ela estava linda. O vestido azul marinho caía perfeitamente, o cabelo estava solto em ondas suaves, e a maquiagem realçava os olhos dela de uma forma que tirava o fôlego. Mas o que mais impressionou Rafael foi a postura. Camila estava nervosa. Ele via nos olhos dela, mas ela mantinha a cabeça erguida. Ela tinha dignidade. E isso era mais bonito do que qualquer vestido. Eles entraram juntos no salão. Rafael apresentou Camila para algumas pessoas e todos foram educados, mas Rafael viu os olhares. Viu as sobrancelhas levantadas, viu os cochichos discretos, viu os sorrisos falsos. Aquelas pessoas sabiam que Camila não era uma deles e faziam questão de deixar isso claro. A pior parte veio quando Camila foi ao banheiro. Rafael ficou esperando perto do bar e quando ela voltou, o rosto dela estava pálido. Uma mulher confundiu ela com uma funcionária e pediu que ela buscasse uma bebida. Camila tentou explicar que era convidada, mas a mulher insistiu, dizendo que tinha certeza de que ela trabalhava ali. Outras pessoas ouviram, riram. Camila voltou para Rafael com os olhos marejados. Eu quero ir embora, ela disse, a voz trêmula. Rafael não questionou. Ele pediu para o motorista vir buscar eles imediatamente. No carro, Camila desabou. Ela chorou como Rafael nunca tinha visto. Não era choro de raiva, era choro de humilhação, de dor, de sentir que não era suficiente. Eu não pertenço àquele lugar, ela soluçou. Eu nunca vou pertencer. Eu sou só a mulher do buffet, a menina da periferia. Por mais que eu vista roupas caras ou prenda o cabelo, as pessoas vão sempre olhar para mim e ver alguém inferior. Rafael segurou a mão dela com força. Camila, escuta. Aquelas pessoas não valem nada. Elas são vazias, superficiais. Você vale mais do que todas elas juntas. Mas Camila balançou a cabeça. Não é sobre valer. É sobre pertencer. E eu não pertenço ao seu mundo, Rafael. Eu nunca vou pertencer. Então, talvez seja o meu mundo que está errado. Rafael disse, a voz firme. Aquele mundo me abandonou no altar, lembra? Aquele mundo me viu como metade de um homem. Mas você não fez isso. Você me viu por inteiro. Então, se eu tiver que escolher entre aquele mundo e você, eu escolho você. Sempre. Camila olhou para ele e algo mudou no olhar dela. Havia surpresa, havia gratidão, mas havia também uma determinação nova. Eu não quero ser escolhida por pena, ela disse, limpando as lágrimas. Eu quero ser escolhida porque eu mereço. E para isso eu preciso me provar. Não para eles, para mim. O que você quer dizer?
Rafael perguntou. Camila respirou fundo. Eu vou estudar. Vou fazer faculdade. Vou conseguir um emprego de verdade, um que eu consiga por mérito próprio. E quando eu estiver pronta, quando eu puder olhar no espelho e saber que eu conquistei tudo sozinha, aí sim eu vou poder ficar ao seu lado sem me sentir menor. Rafael sentiu o peito apertar. Você não é menor. Você nunca foi menor. Mas eu me sinto, Camila confessou. E enquanto eu me sentir assim, não vai dar certo. Entende? Rafael entendia. Ele entendia perfeitamente. Porque ele também se sentia menor. Também se sentia incompleto. E talvez os dois precisassem se encontrar inteiros antes de poderem estar juntos de verdade. Então vamos fazer isso, Rafael disse. Eu te ajudo, pago a faculdade, pago os cursos, o que você precisar. Mas você faz do seu jeito, no seu tempo. E quando estiver pronta, a gente vê o que acontece. Camila olhou para ele por um longo momento. Então ela assentiu. Tá bom. Mas com uma condição. Você também precisa se permitir ser feliz. Precisa parar de se ver como alguém quebrado. Porque você não é. Você é inteiro. E sempre foi. Rafael sentiu os olhos arderem. Ele puxou Camila para um abraço e os dois ficaram ali, segurando um ao outro como se fossem a única coisa sólida em um mundo que insistia em desmoronar. Nos meses que se seguiram, Camila se matriculou em um curso de administração em uma faculdade pública. Ela estudava de madrugada depois de colocar Sofia para dormir e, mesmo exausta, nunca desistiu. Rafael a apoiava, mas de longe, respeitando o desejo dela de fazer as coisas sozinha. Ele enviava livros, pagava os materiais, mas nunca interferiu no processo dela. Camila estava determinada a provar para si mesma que era capaz. E ela era. 6 meses depois, ela passou em todas as disciplinas com notas excelentes. Rafael comemorou mais do que ela, mandando flores, um bolo e um cartão onde escreveu apenas uma frase. Eu sempre soube que você conseguiria. Camila chorou ao ler o cartão. Não de tristeza, mas de alegria. Pela primeira vez na vida, ela sentia que estava no controle do próprio destino. E isso não tinha preço. Enquanto isso, Rafael também estava mudando. Ele voltou para a fisioterapia, não com a esperança de andar novamente, mas com a vontade de ser mais independente. Fortaleceu os braços, melhorou o equilíbrio, aprendeu a fazer coisas que antes parecia impossível. E sempre que se sentia desanimado, ele pensava em Camila. Pensava na força dela, na determinação dela. E continuava. Os dois estavam crescendo, separadamente, mas na direção um do outro. E quando finalmente se encontrassem novamente, seriam inteiros, completos, prontos para o que viesse pela frente. 1 ano se passou como um sopro. Camila continuou estudando, trabalhando, criando Sofia e se transformando em uma versão de si mesma que ela nem sabia que existia. Ela tinha confiança agora, tinha objetivos. E quando viu o anúncio de vaga para assistente administrativa na empresa de Rafael, não hesitou. Ela se inscreveu como qualquer outra candidata, usando um endereço de e-mail que não revelava nada sobre sua conexão com o dono da empresa. O processo seletivo foi rigoroso. 3 etapas, testes de raciocínio lógico, entrevistas com o Departamento de Recursos Humanos, análise de currículo. Camila passou por tudo isso sem que ninguém soubesse quem ela era. Quando recebeu o e-mail dizendo que tinha sido aprovada, ela leu a mensagem 5 vezes antes de acreditar. Tinha conseguido, por mérito próprio, sem ajuda, sem privilégios. Ela ligou para Rafael naquela noite e a voz dela estava trêmula de emoção. Eu consegui, eu passei. Rafael já sabia. Bruna tinha avisado assim que o resultado saiu, mas ele não disse nada. Esperou que Camila contasse, porque sabia o quanto aquilo era importante para ela. Eu sabia que você ia conseguir, ele disse, e podia sentir o sorriso dela através do telefone. Você é incrível, Camila. No primeiro dia de trabalho, Camila chegou meia hora mais cedo. Ela usava um terno simples que tinha comprado em uma loja de departamento.
Os cabelos estavam presos em um coque profissional e ela carregava uma pasta com caderno e caneta. Quando entrou no prédio espelhado no Itaim Bibi, sede da Esteves Empreendimentos, ela olhou para cima e sentiu o peito apertar. Aquele lugar imponente, com seus 20 andares e sua arquitetura moderna, era onde ela ia trabalhar. Não como uma intrusa, não como alguém que estava ali por pena, mas como uma funcionária que tinha conquistado sua vaga. Rafael estava no escritório dele quando Bruna avisou que Camila tinha chegado. Ele quis descer imediatamente, mas se conteve. Não podia tratá-la de forma diferente dos outros funcionários. Não ali. Então ele esperou até o fim do dia, quando todos já tinham ido embora, e foi até a mesa dela. Camila estava arrumando os últimos papéis quando viu Rafael se aproximar. Ela sorriu, e era um sorriso cansado, mas feliz. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, parando ao lado da mesa. Foi bom, ela respondeu, e era verdade. O pessoal foi legal comigo. Aprendi muita coisa. Acho que vou me dar bem aqui. Eu sei que vai, Rafael disse, e então ele hesitou. Posso te convidar para jantar? Para comemorar. Camila olhou ao redor, verificando se alguém mais estava por perto. Não estava. Ela olhou de volta para Rafael e assentiu. Pode. Eles foram para um restaurante italiano pequeno na Vila Madalena, um lugar discreto onde poderiam conversar sem serem incomodados. Pediram vinho, massa e passaram horas apenas conversando sobre tudo e nada. Rafael contou sobre um projeto novo que estava desenvolvendo. Uma linha de imóveis acessíveis para famílias de classe média. Camila falou sobre Sofia, que tinha tirado notas excelentes na escola e estava sonhando em ser veterinária. Os dois riram, brindaram, e pela primeira vez em muito tempo sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Quando a noite terminou e Rafael deixou Camila em casa, ele segurou a mão dela antes que ela saísse do carro. Camila. Ele chamou e a voz estava séria. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela virou o rosto para ele esperando. Eu estou apaixonado por você, Rafael disse, direto, sem rodeios. Já faz tempo, mas eu esperei porque sabia que você precisava fazer as coisas do seu jeito. Mas agora eu não consigo mais fingir que o que eu sinto é só amizade. Porque não é. Camila ficou em silêncio e Rafael sentiu o coração disparar. Ele tinha medo da resposta. Medo de que ela dissesse que não sentia o... mesmo que era melhor continuarem apenas amigos. Mas então Camila sorriu. Um sorriso lento, suave, cheio de algo que ele não conseguia nomear. Eu também estou apaixonada por você, ela confessou, e a voz estava baixa, quase um sussurro. Acho que sempre estive, desde aquele dia no altar. Mas eu tinha medo, medo de não ser suficiente, medo de que você estivesse comigo por pena. Rafael balançou a cabeça, firme. Nunca foi pena. Nunca. Você é a pessoa mais forte, mais incrível, mais real que eu já conheci. E eu te amo por isso. Por tudo o que você é. Camila sentiu os olhos arderem. Então ela se inclinou e os lábios dos dois se encontraram em um beijo suave, hesitante, mas cheio de verdade. Foi um beijo que carregava meses de espera, de dúvidas, de crescimento. Foi um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando se afastaram, Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. A gente vai ter que ir devagar, ele disse. Por causa do trabalho. Não posso te dar um tratamento diferente lá dentro. As pessoas vão falar, eu sei. Camila concordou. E eu não quero isso. Eu quero ser tratada como todo mundo. Mas aqui fora ela sorriu. Aqui fora a gente pode ser só a gente. E foi assim que começou. Rafael e Camila mantinham a relação em segredo no trabalho. Ninguém sabia que eles estavam juntos, mas fora dali, eles eram inseparáveis. Rafael passava os finais de semana na casa de Camila, brincando com Sofia, ajudando a menina com a lição de casa, levando as duas para passear. Camila ia à cobertura dele quando Sofia ficava com a avó, e os dois passavam a noite conversando, rindo, se descobrindo de formas que iam muito além do físico. O relacionamento amadureceu rápido.
Não era algo superficial baseado em atração. Era algo profundo, construído em meses de amizade, de respeito, de reconhecimento. Rafael nunca tinha se sentido tão visto na vida, e Camila nunca tinha se sentido tão valorizada. Mas o mundo lá fora não é gentil com quem desafia as regras, e Rafael e Camila estavam prestes a descobrir isso da pior forma possível. Tudo começou com uma foto. Alguém os viu saindo juntos de um cinema na Avenida Paulista e tirou uma foto. Nada demais, apenas os dois caminhando lado a lado, Rafael na cadeira de rodas e Camila empurrando distraidamente enquanto conversavam. Mas a pessoa que tirou a foto vendeu para um site de fofocas, e no dia seguinte a manchete estava em todo lugar. Empresário bilionário e ex-funcionária de buffet. O novo romance que choca São Paulo. Rafael viu a matéria no celular quando acordou. Sentiu o estômago revirar. A reportagem trazia fotos dos dois, detalhes sobre o passado de Camila, especulações sobre como eles tinham se conhecido. Havia um tom sensacionalista, quase cruel, que insinuava que Camila era uma interesseira que tinha se aproveitado da vulnerabilidade de Rafael. Ele ligou para Camila imediatamente, mas ela já sabia. A voz dela estava trêmula ao atender. Rafael, o pessoal do trabalho já viu. Todo mundo está falando. Eu não sei o que fazer. Não faz nada, Rafael disse, tentando manter a calma. Deixa eu resolver isso. Mas como ele resolveria? A notícia já tinha se espalhado. As redes sociais estavam cheias de comentários, alguns defendendo o casal, dizendo que o amor não escolhe classe social. Mas a maioria era cruel. Chamavam Camila de oportunista, de aproveitadora, de caçadora de fortuna. Diziam que ela tinha se infiltrado na vida de Rafael porque ele estava vulnerável. Diziam coisas que faziam o sangue de Rafael ferver. Ele pediu para Bruna emitir uma nota oficial. A vida pessoal do Sr. Rafael Esteves é privada e ele não fará comentários sobre relacionamentos. Pedimos que a imprensa respeite sua privacidade e a de seus entes queridos. Mas a nota não adiantou de nada. A imprensa continuou. Mais matérias, mais fotos, mais especulações, e então, como se a situação já não fosse ruim o suficiente, Patrícia reapareceu. Ela enviou uma mensagem para Rafael. Precisamos conversar, é urgente. Rafael ignorou. Ela insistiu, ligou várias vezes até que finalmente ele atendeu, exasperado. O que você quer, Patrícia? A voz dela era suave, quase doce. Eu vi as notícias. E eu fiquei preocupada com você. Rafael deu uma risada amarga. Preocupada? Você me abandonou no altar e agora está preocupada? Eu errei. Patrícia admitiu, e havia algo de ensaiado na fala dela. Eu estava confusa, com medo. Mas eu nunca parei de te amar, Rafael. E ver você com aquela mulher, uma mulher que claramente está com você por interesse, me fez perceber que eu preciso lutar pelo que é nosso. Não existe mais nosso. Rafael disse frio. Você deixou bem claro o que pensa de mim naquele dia. Metade de um homem, lembra? Eu estava errada. Patrícia insistiu. Eu estava assustada. Mas agora eu sei que posso lidar com tudo. Com a cadeira de rodas, com as limitações. Eu te amo, Rafael. De verdade. Rafael desligou o telefone na cara dela. Não tinha paciência para aquilo. Patrícia só tinha voltado porque viu que ele estava feliz. Porque não suportava a ideia de que ele tinha seguido em frente sem ela. Mas ele não ia cair naquilo. Não de novo. Mas Patrícia não desistiu. Ela começou a aparecer em lugares onde sabia que Rafael estaria. Eventos da empresa, inaugurações, jantares beneficentes. Sempre com aquele sorriso falsamente inocente. Sempre tentando puxar conversa. Rafael a ignorava, mas sabia que aquilo estava afetando Camila. E então veio o golpe final. Um homem apareceu na porta da casa de Camila em uma tarde de sábado. Camila estava sozinha, Sofia tinha ido para uma festa de aniversário. Quando ela abriu a porta, sentiu o sangue gelar. Era Tiago, o pai de Sofia, o homem que a tinha abandonado grávida 8 anos atrás. Oi, Camila, ele disse com um sorriso cínico. Faz tempo. O que você quer? Camila perguntou, a voz tremendo de raiva. E medo. Tiago deu de ombros. Vi você nas notícias, parece que você deu um bom upgrade de vida, né?
namorando um bilionário. Quem diria? Camila cruzou os braços. Eu não tenho nada para falar com você. Vá embora. Mas Tiago não se mexeu. Na verdade, eu vim aqui fazer uma proposta. Ele tirou um papel do bolso. Eu estou pedindo guarda compartilhada da Sofia. E se você não quiser que isso vire um processo longo e desgastante, você me paga 50 mil reais. Aí eu desisto do processo e a gente não precisa se ver nunca mais. Camila sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você está me chantageando. Eu estou oferecendo uma solução. Tiago corrigiu, cínico. Você escolhe. Ou paga, ou a gente resolve na justiça. E aí vai ser feio. Eu tenho advogado bom, sabe? E juiz adora dar chance para pai arrependido. Camila bateu a porta na cara dele, mas as mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu girar a chave. Ela se encostou na parede e deslizou até o chão, abraçando os joelhos. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando ela finalmente tinha conseguido reconstruir a vida. Ela ligou para Rafael e a voz saiu quebrada. Ele apareceu. O pai da Sofia. Ele está querendo dinheiro. Rafael sentiu a raiva explodir dentro dele. Eu vou resolver isso, ele disse. Firme. Não se preocupa. Eu vou resolver. E ele tentou. Contratou os melhores advogados, investigou o passado de Tiago, descobriu que ele tinha dívidas, antecedentes criminais, uma ficha suja que tornaria impossível conseguir a guarda de Sofia. Mas enquanto os advogados trabalhavam, Tiago continuou ameaçando. Enviava mensagens para Camila, aparecia no trabalho dela, fazia questão de deixar claro que não ia desistir. Camila estava à beira de um colapso. Ela não dormia direito, não. Comia, estava constantemente nervosa. E o pior de tudo é que ela sentia que estava sendo sufocada. Rafael estava tentando ajudar, mas para ela parecia que ele estava assumindo o controle da vida dela. De novo, alguém com mais poder estava decidindo o que era melhor para ela. E ela odiava isso. A tensão entre os dois cresceu. Eles brigaram pela primeira vez em uma noite depois do trabalho. Rafael queria que Camila saísse da empresa temporariamente, até que toda aquela situação se resolvesse. Ele achava que seria mais seguro, menos estressante, mas Camila recusou. Eu não vou sair do meu emprego porque tem um idiota me ameaçando, ela disse exaltada. Eu conquistei essa vaga, eu mereço estar ali. E ninguém vai me tirar de lá. Eu só estou tentando te proteger. Rafael rebateu, frustrado. Por que você não deixa eu te ajudar? Porque eu não preciso ser salva. Camila gritou, e as lágrimas finalmente vieram. Eu já fui salva antes. Minha avó me salvou quando eu era criança. Você me salvou naquele casamento. E eu tô cansada de precisar ser salva. Eu quero resolver as coisas sozinha. Eu preciso resolver sozinha. Rafael ficou em silêncio processando aquilo. E então, ele percebeu. Percebeu que ao tentar protegê-la, estava tirando a agência dela. Estava fazendo com que ela se sentisse pequena de novo. E isso era a última coisa que ele queria. Me desculpa, ele disse baixo. Eu não queria te fazer sentir assim. Camila enxugou as lágrimas e olhou para ele. Eu sei que você quer ajudar, mas eu preciso fazer isso do meu jeito. Mesmo que demore mais, mesmo que seja mais difícil. Rafael assentiu, mas algo dentro dele se quebrou naquele momento. Ele queria estar ao lado dela, mas não sabia como fazer isso sem sufocar. E ela queria ser forte, mas não sabia como pedir ajuda sem se sentir fraca. 2 dias depois, Camila descobriu a verdade. Uma colega de trabalho contou, sem saber que estava jogando uma bomba. Você viu que a ex-noiva do Rafael está pagando aquele cara para te ameaçar? Saiu numa coluna de fofoca hoje. Parece que ela contratou um detetive, achou o pai da sua filha e está bancando tudo para te tirar do caminho. Camila sentiu o mundo desabar. Patrícia. Tudo aquilo era culpa de Patrícia. Ela estava tentando destruir o relacionamento deles e estava conseguindo. Porque Camila estava exausta. Estava cansada de lutar. Cansada de ser julgada. Cansada de sentir que não importava o quanto ela se esforçasse, nunca seria suficiente para aquele mundo. Ela voltou para casa naquela noite e tomou a decisão mais difícil da vida. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Rafael. Eu não pertenço ao seu mundo.
Por mais que eu tente, por mais que eu lute, sempre vai ter alguém querendo me tirar de lá. E eu não aguento mais. Eu te amo. Mas amor não é suficiente. Acabou. Rafael leu a mensagem e sentiu como se alguém tivesse arrancado o coração dele, do peito. Ele tentou ligar, mas Camila não atendeu. Tentou ir até a casa dela, mas ela não abriu a porta. Ela tinha tomado a decisão e não ia voltar atrás, porque ela acreditava do fundo da alma que aquela era a única forma de proteger a si mesma e a filha. E Rafael, pela segunda vez na vida, foi abandonado. Mas dessa vez doía ainda mais, porque dessa vez ele sabia que tinha perdido algo real. Rafael não saiu de casa durante 2 semanas. Bruna tentou fazer com que ele fosse ao escritório, mas ele recusou tudo. As reuniões foram remarcadas, os contratos ficaram esperando assinatura, os telefonemas não foram atendidos. Ele simplesmente desistiu. A cobertura enorme e silenciosa se transformou em uma prisão onde Rafael se trancou com a própria dor. Ele passava os dias olhando para a cidade lá embaixo. Milhões de luzes piscando, milhões de pessoas vivendo suas vidas, e se sentia completamente desconectado de tudo aquilo. Camila tinha ido embora. Tinha escolhido sair da vida dele. E o pior de tudo é que Rafael entendia. Entendia por que ela tinha feito aquilo. Ele tinha visto o cansaço nos olhos dela, tinha sentido o peso que ela carregava. Mas entender não tornava a dor menor. Não fazia o vazio dentro dele desaparecer. Bruna aparecia todos os dias, deixava comida que Rafael mal tocava, tentava puxar conversa, mas ele respondia com monossílabos. Helena veio visitar 3 vezes, e nas 3 vezes ficou sentada na sala com o filho que parecia uma casca vazia do homem que ele costumava ser. Na 3ª visita, ela não aguentou mais. Rafael, você precisa reagir, ela disse, a voz firme, mas carregada de preocupação. Você não pode desistir assim. Rafael virou o rosto para a mãe e os olhos dele estavam opacos. Eu não desisti, mãe. Eu só aceitei a realidade. Eu não sou feito para ser feliz. Simples assim. Helena sentiu o coração apertar. Ela tinha criado aquele homem. Tinha visto ele crescer, construir um império, superar um acidente devastador. E agora estava vendo ele se render. Ela não podia permitir aquilo. Essa mulher te fez feliz, Helena disse, e era uma afirmação, não uma pergunta. Eu vi você com ela. Vi como você sorria, como você brilhava. Você estava vivo de novo. E agora ela foi embora. Rafael respondeu, amargo. Porque eu não sou suficiente. Porque o meu mundo é tóxico demais. Porque não dá para funcionar. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então ela se levantou, pegou a bolsa e olhou para o filho. Eu vou corrigir isso, ela disse, determinada. Mesmo que você tenha desistido, eu não desisti. Rafael nem teve energia para perguntar o que ela quis dizer. Ele apenas voltou a olhar para a janela, perdido nos próprios pensamentos. Helena saiu da cobertura com um plano. Ela pediu para o motorista levá-la até São Mateus, para o endereço que ela tinha conseguido com Bruna. Quando chegou na frente da casa pequena de portão azul, Helena respirou fundo e tocou a campainha. Camila abriu a porta e ficou paralisada ao ver Helena Esteves parada ali, impecável como sempre, com um vestido cinza e uma bolsa cara pendurada no braço. Dona Helena, Camila disse, surpresa e desconfortável. O que a senhora está fazendo aqui? Vim conversar com você. Helena respondeu, direta. Posso entrar? Camila hesitou, mas abriu o portão. As duas entraram na sala pequena e Helena olhou ao redor sem disfarçar a curiosidade. Não havia julgamento no olhar dela, apenas observação. Pode sentar, Camila ofereceu, tensa. Helena se sentou no sofá e Camila ficou de pé esperando. Ela sabia por que a mãe de Rafael estava ali. Ela tinha vindo oferecer dinheiro. Tinha vindo pedir para que Camila desaparecesse da vida do filho. Era sempre assim com gente como Helena. Tudo se resolvia com dinheiro. Mas Helena surpreendeu ela. Eu vim aqui com a intenção de te pagar para que você saísse da vida do meu filho. Helena começou honesta.
Eu ia te oferecer uma quantia generosa e pedir para que você nunca mais aparecesse, porque eu achava que você era o problema. Camila sentiu a raiva subir, mas não disse nada. Deixou Helena continuar. Mas aí eu cheguei aqui e vi você abrindo a porta, vi a sua casa, vi os desenhos da sua filha na parede. E eu percebi uma coisa. Helena fez uma pausa. Você não é o problema. Eu sou. Camila piscou, confusa. Como assim? Eu passei a vida inteira tentando controlar tudo. Helena continuou, e havia uma vulnerabilidade na voz dela que Camila nunca esperaria ouvir. Quando o pai do Rafael morreu, ele tinha apenas 10 anos. Eu fiquei sozinha com um filho pequeno e um império para administrar. Então eu me tornei dura, me tornei controladora. Achei que se eu controlasse tudo, nada de ruim aconteceria. Mas eu estava errada. Helena olhou para as próprias mãos e Camila viu que elas tremiam levemente. Eu forcei o Rafael a se casar com a Patrícia. Não literalmente, mas eu deixei claro que era o que eu esperava dele. Uma união estratégica entre famílias do mesmo nível. Eu achei que estava protegendo ele, mas o que eu fiz foi quase destruir ele, porque aquela mulher não amava ele. Ela amava o dinheiro, o status, a imagem, e quando ele ficou na cadeira de rodas, ela mostrou quem realmente era. Camila sentiu algo se afrouxar dentro dela. Ela se sentou no sofá do outro lado de Helena e esperou que ela continuasse. Você, por outro lado. Helena virou o rosto para Camila. Você não quer nada dele. Você não quer o dinheiro. Não quer o status. Você só quer ele. E eu demorei para entender isso, mas agora eu entendo. Você é a melhor coisa que aconteceu para o meu filho. E eu quase estraguei tudo de novo. Camila sentiu os olhos arderem. Eu não terminei porque não amo ele, ela disse, a voz embargada. Eu terminei porque eu estava cansada de lutar, cansada de ser julgada, cansada de sentir que eu nunca ia ser suficiente. Você é mais do que suficiente, Helena disse, e havia uma convicção absoluta na voz dela. Você deu para o meu filho algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Você deu esperança. Deu vida, deu amor de verdade. As duas ficaram em silêncio por um momento. Então Sofia apareceu correndo do quarto, toda animada, sem perceber a tensão no ar. Mamãe, a vovó Rita ligou e disse que vem aqui domingo trazer bolo. Camila sorriu para a filha. Que bom, amor, vai ser bom ver a vovó. Sofia então percebeu Helena e parou, curiosa. Oi, você é amiga da mamãe? Helena sorriu e era um sorriso genuíno. Sou. Meu nome é Helena. Eu sou Sofia. A menina estendeu a mão, educada. Prazer em te conhecer. Helena apertou a mãozinha pequena e sentiu algo se mexer dentro dela. Aquela criança era adorável. Era educada, carinhosa, feliz. E Camila tinha feito tudo isso sozinha. Helena sentiu uma admiração imensa por aquela mulher que estava sentada ao lado dela. Sofia voltou para o quarto e Helena olhou para Camila de novo. Você criou uma menina incrível. Obrigada, Camila disse baixo. Helena respirou fundo. Eu resolvi o problema do pai da Sofia. Meus advogados conseguiram uma ordem judicial impedindo ele de tentar obter a guarda. Ele tem antecedentes criminais, abandono afetivo comprovado e uma série de dívidas que o tornam inapto para ter qualquer tipo de custódia. Ele não vai te incomodar mais. Camila arregalou os olhos. A senhora fez isso? Fiz. E também estou processando a Patrícia por assédio e manipulação. Ela não vai mais aparecer na vida do Rafael. Eu garanto. Camila sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Ela tinha passado semanas vivendo com medo, se sentindo encurralada, sem saber como resolver aquilo. E agora, de repente, os problemas estavam sendo resolvidos. Não por ela, mas por alguém que estava do lado dela. Por que a senhora está fazendo isso? Camila perguntou, a voz trêmula. Helena sorriu, e era um sorriso triste. Porque eu também amei um homem que minha família não aprovava, o pai do Rafael. Meus pais achavam que ele não era bom o suficiente, que eu deveria casar com alguém do nosso círculo, mas eu casei com ele mesmo assim. E foram os melhores anos da minha vida. Camila não sabia o que dizer. Ela olhou para Helena e viu pela primeira vez não a matriarca fria e controladora, mas uma mulher que também tinha suas cicatrizes.
Eu não quero que o Rafael cometa o mesmo erro que eu cometi. Helena continuou. Eu perdi meu marido cedo demais. E depois disso, eu tentei controlar tudo ao redor do Rafael. Mas no fim, eu só o afastei da felicidade. Agora eu só quero ver ele feliz. E ele é feliz com você. Então, por favor, dá outra chance para ele. Dá outra chance para vocês. Camila enxugou as lágrimas. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de que não dê certo. Medo de machucar a Sofia se isso acabar de novo. Medo faz parte, Helena disse, gentil, mas amor também. E às vezes a gente precisa ter coragem de escolher o amor mesmo com medo. As duas ficaram conversando por mais 1 hora. Helena contou histórias do Rafael criança, e Camila riu de verdade pela primeira vez em semanas. Quando Helena finalmente se levantou para ir embora, ela segurou as mãos de Camila. Obrigada por amar o meu filho, ela disse emocionada. E me desculpa por ter demorado tanto para ver o quanto você é especial. Camila abraçou Helena, que foi um abraço apertado, cheio de gratidão e alívio. 2 dias depois, Camila estava na varanda dos fundos da casa, observando Sofia brincar no quintal, quando ouviu a campainha tocar. Ela foi atender, e quando abriu a porta, ficou sem ar. Rafael estava ali, na cadeira de rodas, segurando uma caixinha de som pequena nas mãos. Ele estava com os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido direito há dias, mas havia uma determinação naquele olhar que Camila conhecia bem. Rafael. Ela sussurrou. Ele não disse nada. Apenas ligou a caixinha de som e a música começou a tocar. Era a mesma música que tinha tocado naquele casamento. A música que estava tocando quando eles dançaram pela primeira vez. Camila sentiu o coração disparar. Rafael estendeu a mão para ela. Vamos dançar? Camila olhou para a mão estendida e todas as defesas que ela tinha construído nas últimas semanas desmoronaram. Ela pegou a mão dele e Rafael puxou ela para perto, segurando com firmeza. Eles começaram a se mover, lentamente, ao som da música. Camila segurou os ombros dele e Rafael segurou a cintura dela. E os dois apenas balançaram ali na porta da casa, como se o mundo inteiro tivesse parado só para eles. Eu sinto muito, Rafael disse, a voz rouca. Eu tentei te proteger, mas acabei te sufocando. Eu queria ser o herói, mas esqueci que você não precisava ser salva. Você sempre foi forte sozinha. Camila sentiu as lágrimas caírem. E eu sinto muito por ter desistido, por ter ido embora. Eu tive medo, medo de não ser suficiente. Você sempre foi suficiente. Rafael disse, firme. Sempre. Desde o primeiro dia. E eu não quero viver sem você. Não quero passar mais um dia sem ver o seu sorriso, sem ouvir a sua voz, sem sentir que eu tô vivo de verdade. Camila soluçou e abraçou ele com força. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Rafael respondeu, segurando ela como se nunca mais fosse soltar. Agora me ensina a viver, não como um projeto, mas como seu parceiro, de igual para igual. Camila se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. De igual para igual. Ela repetiu, sorrindo através das lágrimas. Foi quando Sofia apareceu correndo, toda animada ao ver Rafael ali. Tio Rafael, você voltou. Rafael abriu os braços e Sofia pulou no colo dele, abraçando com toda a força que uma criança de 8 anos tem. Ele segurou a menina, e quando ela se afastou um pouco para olhar no rosto dele, havia algo de diferente no olhar dela. Você vai ficar com a gente agora? Ela perguntou esperançosa. Rafael olhou para Camila, que assentiu através das lágrimas. Então ele olhou de volta para Sofia e sorriu. Vou. Se vocês quiserem, eu vou ficar para sempre. Sofia gritou de alegria e abraçou ele de novo. E então, sem pensar, sem calcular, ela disse algo que mudou tudo. Eu sempre quis um pai. Rafael sentiu o peito apertar. Ele olhou para Camila pedindo permissão silenciosa, e ela assentiu de novo, chorando abertamente agora. Ele voltou o olhar para Sofia e segurou o rostinho dela entre as mãos. E eu sempre quis uma filha, ele disse emocionado. Parece que a gente combina, não é? Sofia sorriu e abraçou ele mais uma vez.
E naquele momento, Rafael sentiu que tinha finalmente encontrado o que estava procurando a vida inteira: uma família. De verdade. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rafael e Camila não correram. Eles foram devagar, construindo o relacionamento de forma sólida, conversando sobre tudo, resolvendo os problemas juntos. Rafael começou a fazer fisioterapia com mais intensidade, não porque achava que precisava andar para ser completo, mas porque queria ser mais independente. Queria poder acompanhar Sofia em mais lugares, queria poder fazer mais coisas. E aos poucos, com muito esforço, ele começou a ver progresso. Um ano depois, Rafael pediu Camila em casamento de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi em casa, apenas os dois, e Sofia. Sem pompa, sem plateia, sem pressão. Apenas 3 pessoas que se amavam decidindo se tornar uma família oficialmente. Camila disse sim, e Sofia pulou de alegria. O casamento foi simples. Aconteceu em um sítio pequeno nos arredores de São Paulo, apenas com as pessoas mais próximas. 20 convidados, no máximo. A avó de Camila, Helena, Bruna, alguns amigos de verdade. Não havia decoração cara, não havia buffet sofisticado. Havia apenas amor. Camila caminhou até o altar de mãos dadas com a avó, enquanto Sofia jogava pétalas de flores brancas no caminho. Ela usava um vestido simples, mas estava radiante. Rafael esperava no altar, vestido de terno, e quando viu ela se aproximando, sentiu que o coração ia explodir de tanta emoção. O celebrante, um amigo de infância de Rafael, conduziu a cerimônia de forma leve e descontraída. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Camila e respirou fundo. "Eu prometo dançar com você", ele disse, a voz firme, mas emocionada. "Mesmo quando o mundo disser que não é possível, mesmo quando as pernas não funcionarem. Porque eu aprendi que dançar nunca foi sobre as pernas, sempre foi sobre o coração, e o meu coração é todo seu." Camila sorriu através das lágrimas. "E eu prometo não desistir. Não de você, não de nós, não da nossa família. Porque você me ensinou que ser forte não é carregar tudo sozinha, é ter coragem de dividir o peso. E eu quero dividir tudo com você. As alegrias, as dores, os dias bons e os dias ruins. Tudo." O celebrante declarou eles marido e mulher, e quando Rafael puxou Camila para um beijo, o salão inteiro aplaudiu. Mas os dois mal ouviram. Estavam perdidos no próprio mundo, finalmente completos, finalmente juntos. E então veio a surpresa. Rafael pediu para Bruna trazer algo que estava escondido no fundo do salão. Eram barras paralelas iguais às que ele usava na fisioterapia. Camila franziu a testa confusa, mas Rafael apenas sorriu. "Eu tenho um presente para você", ele disse. "Mas você vai ter que vir aqui perto para ver." Camila se aproximou, ainda sem entender. Rafael posicionou a cadeira entre as barras paralelas e, com a ajuda de Bruna, segurou as barras com as 2 mãos. E então, lentamente, com muito esforço, ele começou a se levantar. O salão inteiro ficou em silêncio. Camila levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Rafael estava de pé, tremendo, se apoiando completamente nas barras, mas de pé. Ele olhou para ela e sorriu. "Eu treinei em segredo nos últimos 6 meses. Ele explicou, a voz trêmula pelo esforço. "Porque eu queria te mostrar que a gente pode fazer coisas que parecem impossíveis, se a gente acreditar, se a gente tiver alguém por quem lutar." Camila correu até ele e o abraçou, cuidadosa para não desequilibrá-lo. Ela chorava, ria, não conseguia formar palavras. Sofia apareceu correndo também e abraçou as pernas do pai, gritando de alegria. Foi um momento que ninguém ali jamais esqueceria. Rafael se sentou de volta na cadeira, exausto, mas feliz. E quando a música começou a tocar, ele estendeu a mão para Camila mais uma vez. "Vamos dançar de verdade agora?" Eles dançaram. Camila empurrava a cadeira suavemente enquanto se movia junto com ele, e Sofia dançava ao redor dos dois, pulando e rindo. E naquele momento, todos ali entenderam o que Rafael tinha dito nos votos. Dançar nunca foi sobre as pernas. Sempre foi sobre o coração. Meses depois, a vida tinha se acomodado em uma nova rotina.
Rafael, Camila e Sofia moravam em uma casa ampla e adaptada em um bairro tranquilo de São Paulo. A avó de Camila morava no anexo dos fundos e passava os dias cuidando do jardim e fazendo bolos para a neta. Sofia agora carregava o sobrenome Esteves Ribeiro, um símbolo da união das duas famílias. Ela tinha crescido, estava mais madura e falava o tempo todo sobre como queria ser veterinária quando crescesse. Em uma tarde de domingo, Rafael estava no quintal fazendo churrasco. Ele tinha ficado bom nisso, girar os espetos, controlar o fogo, tudo da cadeira de rodas. Camila e Sofia corriam pelo gramado com o cachorro que tinham adotado há alguns meses, um vira-lata caramelo que Sofia insistiu em chamar de Pipoca. A avó estava sentada na varanda, observando tudo com um sorriso no rosto. Rafael parou por um momento e apenas observou a cena. Sua mulher e sua filha correndo descalças na grama, o cachorro latindo alegremente, o cheiro da carne assando, o som das risadas. Aquilo era felicidade. Aquilo era vida. Aquilo era tudo o que ele sempre quis, mas nunca soube que precisava. Na parede da sala, logo ao lado da foto do casamento, havia um desenho que Sofia tinha feito. Mostrava 3 pessoas, uma delas em uma cadeira de rodas, de mãos dadas. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito Nossa Família. Rafael entrou na casa para pegar mais carne e parou, na frente do desenho. Ele tocou o papel com a ponta dos dedos e sorriu. Então ele olhou pela janela, vendo Camila e Sofia brincando lá fora, e sentiu uma paz profunda se instalar no peito. Ele pensou em tudo o que tinha passado. O acidente, o abandono no altar, a dor, a solidão. Mas também pensou em Camila, em Sofia, em Helena, que tinha se tornado uma avó presente e amorosa. Pensou na família que tinha construído a partir das ruínas da vida que ele achava que deveria ter. E então, Rafael entendeu algo que demorou anos para aprender. Às vezes a vida tira o chão dos nossos pés. Não para nos destruir, mas para nos ensinar que dançar nunca foi sobre as pernas. Sempre foi sobre o coração. E o coração dele estava mais cheio do que nunca. Ele voltou para o quintal e Camila correu até ele toda suada e sorridente. Me dá um beijo, marido. Rafael puxou ela para perto e beijou com todo o amor que tinha dentro dele. Sofia fez uma careta, dizendo que eles eram nojentos, mas estava rindo. Pipoca latiu, pedindo atenção. E a vida, aquela vida linda e imperfeita e real, continuou. Porque no final, o que importava não era de onde eles tinham vindo, era para onde estavam indo, juntos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Camila tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor verdadeiro e recomeços, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que mostram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, que a força vem de dentro e que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com as suas emoções.